Bom dia. Dia. Essa, essa paraxá, chamada Vayelech, ela é uma paraxá que fica sempre de canto. Ela muitas vezes é esquecida. Muitas vezes ela é lida. O Instagram não está funcionando. Muitas vezes ela é lida junto com a paraxá anterior, que na realidade elas são uma única paraxá. E ela é sempre lida nessa época das festas. Ela acaba sendo engolida entre Rosh Hashanah e Kippur e todo o resto que está acontecendo. E é uma paraxá muito curta. Ela acaba sendo deixada de lado, às vezes. A gente tem uma anedota que diz que o Aleinu de Shabeach, ele veio reclamar para Deus, porque toda vez que as pessoas vão ler ele, a pessoa já está com o pé para fora da sinagoga, se é que leu. Então Deus falou, não se preocupa, eu vou te colocar então no dia mais importante do ano, Rosh Hashanah e Yom Kippur, no meio da reza, o ápice da reza. E ele entrou lá no meio do Musaf, é uma hora que a gente canta ele devagar, se ajoelha, então ele recebeu a sua compensação. Não sei se essa paraxá acabou recebendo a sua compensação, mas vamos dar hoje para ela, vamos compensar para ela o que ela precisa, o que merece receber. Então, fala. Então, o que aconteceu com a Lene foi parecido com o que aconteceu com o Sal. Boa, boa. Foi deixado de lado e depois foi colocado em cima. Muito bom, exatamente. Então, a Torá diz o seguinte, o nome da paraxá é Vayelech. Vayelech significa e foi. Moshe foi. Tem várias explicações, mas a paraxá anterior, paraxá Nitzavim, significa estar parado. Vayelech significa caminhar. A paraxá anterior era antes do Rosh Hashanah. A gente tem que estar posicionado uma sensação, uma posição de reverência. Então, nessa hora você fica em silêncio, você fica parado. Mas depois disso, Hashem espera que você caminha para frente. Então, vai Yedech Moshe, e aí ele fala para o povo as seguintes palavras. E vou tentar, como a gente tem uma paraxá curta, eu posso ler, seguir melhor o texto literal. Então, Moshe Rabbeinu diz o seguinte, hoje eu estou com 120 anos. Eu agora não posso mais ir e vir. O que significa isso? A fonte de sabedoria inesgotável que Moshe Rabbeinu tinha de poder interpretar a Torá infinitamente, isso naquele momento terminou. Moshe Rabbeinu agora, ele está passando a liderança para Yoshua, e naquele último dia ele tinha todo o conhecimento da Torá, ele tinha tudo dentro dele, mas Hashem limitou ele de alguma forma essa sabedoria de interpretação inesgotável, chamado Pilpulim, etc., as fontes da sabedoria. E aí, então, hoje ele está passando isso para o Yoshua. Terminou a liderança dele. O Moshe Rabbeinu era comparado com o sol, Yoshua era comparado com a lua. Qual a diferença entre o sol e a lua? É a diferença entre o homem e a mulher. O homem, ele acorda de manhã, todo dia, espera que se esteja no mesmo horário, ele vai para o trabalho, ele volta, e como foi? Foi bom. Certo? A mulher, ela às vezes troca de roupa 3 vezes no mesmo dia. Certo? Depende do estado de humor. E como foi hoje, você nem sabe o que aconteceu. Certo? E aconteceram tantas emoções num único dia, porque a mulher é de lua. A mulher se compara com a lua. Tem altos e baixos, tem momento de grandes emoções, tem momento de que a lua ela se esconde, ela fica introspectiva. Está identificando ou não? Bastante. Não. Tem um ditado que diz: os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Não é um ditado, é um livro famoso, um dos mais vendidos. E o que significa aqui é que Moshe Rabbeinu, ele era comparado, Moshe Emet, Torató Emet, Moshe era o homem da verdade. A verdade é aquele que fica sempre fixo no mesmo lugar, do começo, meio ao fim. Então Moshe Rabbeinu era constante, e ele estava sempre com aquela mesma sabedoria. No dia que Hashem tirou um pouquinho da sabedoria dele, uma parte dessa sabedoria, então Moshe Rabbeinu falou, agora eu não posso mais ensinar a Torá. Ele poderia, ele tinha capacidade, mas no momento que ele percebeu que ele ficou faltando para ele alguma coisa, então ele já teve uma mudança para o sol, isso não cabe. Então ele entendeu que agora terminou a vez dele e ele passa para Yoshua. Yoshua ele é comparado com a lua, uma das comparações é que a lua ela não tem luz própria, ela reflete apenas a luz do sol.
Yoshua, ele não tinha, talvez por si, toda essa grandeza, mas pela dedicação máxima que ele teve por Moshe Rabbeinu, ele acabou sendo um reflexo direto de Moshe Rabbeinu. Quem sucedeu Moshe não foram seus filhos, né? Quem sucedeu foi Yoshua, que estava sempre ao lado de Moshe com a dedicação total. Então ele conseguia refletir com a sua pessoa, aquele ensinamento de Moshe Rabbeinu, assim como a lua, ela reflete o sol. Mas também tinha sido escolhido por Hashem. Foi escolhido por Hashem, sem dúvida. Claro. Então isso acontece justamente, Hashem ele faz isso publicamente e já faz com que essa sucessão aconteça em vida, porque toda sucessão depois de morte é sempre complicada. E o povo já tem bastante divisão. Então, Moshe Rabbeinu garantiu que pelo menos isso soubessem quem é aquele que vai suceder ele. Fala. Desculpa, não é exatamente com a Paraxá, né? Me desculpe, mas você falou de lua, eu lembrei uma coisa. A lua, muitas vezes, os ciclos da lua, eles são relacionados com a maré, né? Maré, Do mar. Isso. O judaísmo falou alguma coisa sobre isso? Tem alguma... ou não? Desconheço, mas imagino que sim. Ah, tá bom. Não. Desconheço, mas imagino que sim. Não sei. Fala. Você falou que o Moshe ele perdeu um pouco da sabedoria porque estava passando pelo Shua, mas isso é dos sentidos da metáfora do sol e da lua, né? Justamente ele está transmitindo, o sol não perde nada, né? Transmitindo. Boa pergunta. Boa pergunta. Não sei. Eu sei que está escrito que o Rashi ele fala, mimeno, mayonot, chokhmah, etc. Foi mesorot, mayonot, chokhmah. Parou dele nesse momento. Boa pergunta. Não sei. Acho que Hashem tirou dele para que ele entendesse que terminou. Não que ele saiu perdendo com isso de fato. Naquele momento, Hashem tirou temporariamente para ele saber que agora passa para o próximo. E aí, então, ele fala o seguinte, e apesar de tudo que eu fiz, etc., Hashem disse para mim, eu não vou poder atravessar esse Jordão. Queria muito poder atravessar o Jordão e entrar em Eretz Israel, mas Deus falou que eu não posso. Então, saibam que Hashem é aquele que vai estar à frente de vocês, ele vai destruir os povos, os inimigos de vocês, e Yoshua vai ser aquele que vai estar na frente comandando vocês. E ele vai fazer para vocês assim como Hashem fez comigo. Moshe Rabbeinu ele não conquistou Israel, mas as fronteiras de Israel, Sichon e Og, Melech HaBashan, dois gigantes, duas terras bem fortes, ele conquistou. Então isso já foi a amostra grátis para mostrar, olha, fica tranquilo que Hashem ele vai fazer a mesma coisa com os próximos que estão aqui perante vocês. Foi com Yoshua que entrou em Eretz Israel. Foi com Yoshua, sim. E aí ele fala, Hashem ele vai então dar para vocês a terra e vocês vão ter que cumprir as mitzvot que eu estou dando para vocês. Fiquem, encorajem-se, fiquem fortes, não tenham medo deles, porque Hashem é aquele que vai com você, ele não vai te largar. Essa frase é uma frase importantíssima no nosso dia a dia. Todo dia a gente tem que sair para conquistar o nosso território, e Hashem ele fala, cumpra minhas mitzvot, e eu não vou te largar, eu vou estar ao seu lado. Você pode estar em situações complicadas, difíceis, mas saiba que eu Hashem, Hashem, estou com você o tempo todo. E aí Moshe, então, ele chama Yoshua, e ele fala perante todo o povo de Israel, Chazak ve'ematz. Aqui é a origem que dizem que Deus é Sefaradi. Por quê? Chazak ve'ematz é... Não concordo. Não. Depois Moshe, no final da Torá, ele fala Yashekoch hachash shibarta. Os koyach vem no final da Torá. Então tem contradição para saber se Deus é Ashkenazi ou Sefaradi. Mas ele vira e fala Chazak ve'ematz. Força e coragem. Porque você vai ser aquele que vai trazer o povo para a terra que Hashem jurou dar para eles, e você vai herdar isso para eles. E saiba que Hashem ele vai estar com você, ele não vai te largar, não tema. Então ele encorajou, por um lado, o povo, e ao mesmo tempo teve que encorajar o líder. O líder também precisa de encorajamento para conseguir lidar com o povo, lidar com as situações. Ele também precisava de um encorajamento, e Moshe Rabbeinu, na verdade, não é a primeira vez que ele reza, que ele ordena Yoshua, mas lá quando ele mandou ele já para ser o espião, 40 anos antes, ele já rezou por Yoshua, já prevendo que futuramente ele iria ser aquele que iria liderar o povo. Então ele já rezou por ele, deu para ele a letra Yud, Yoshiachá, Hashem, Yud Ke Yoshiachá, ele deu para ele duas letras, o nome de Hashem, para dar força que ele consiga realmente liderar o povo e não pecasse já, falando mal da terra de Israel, e assim agora ele dá para ele, então,
essa força especial. O Moshe já deveria saber que ia ser ele, seguramente. Sim, já tinha uma sensação. Moshe Rabbeinu não tinha sido feito o decreto que ele não entraria em Israel. Então, mas ele de alguma maneira tinha uma intuição, digamos assim. E agora Moshe Rabbeinu dá outras mitzvot. Então, ele passa para Yoshua, mas não terminou. Ah, já passou? Beleza. Não tem mais coisa para dizer. Sabe aquele cara quando está quase terminando o seu discurso, Rabino? Mas eu me lembrei de uma outra história, que me lembra de outra passagem, e aí você fica esperando que horas vai chegar o Chunt, e você está lá esperando enquanto ele não termina. Então, Moshe Rabbeinu... A pior quando ele fala meia hora, aí ele fala, isso em primeiro lugar. Se o primeiro demorou meia hora... Mas Moshe Rabbeinu, então, ele vai lá e transmite para eles mais uma mitzvah. Qual é a mitzvah que ele traz? Não, uma mitzvah muito importante. A mitzvah chamada a mitzvah de Hakel. O que é a mitzvah de Hakel? É uma mitzvah de congregar o povo de Israel. Então, é uma mitzvah que não tivemos até agora na Torá, e a Torá, Moshe Rabbeinu está transmitindo para eles agora. Qual é a mitzvah? 3 vezes por ano, o povo tinha que ir até Jerusalém. As 3 festas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Os anos em Eretz Israel eram sempre divididos, conforme o ciclo agrícola, era dividido em ciclos de 7. 6 anos você trabalha a terra, no 7º você descansa. 6 anos você trabalha, no 7º você descansa. Você faz isso 7 ciclos, o 50º é o jubileu. Aí você começa de novo, 6 anos, 7º ano, 6 anos, 7º ano. Então, Hashem, ele fala o seguinte, quando terminar o 7º ano de cada um dos ciclos, terminou o 7º ano, em Sukkot, então o ano termina em Tishrei, né? Em Rosh Hashanah. Começou o novo ano, agora seria já o primeiro do próximo ciclo. 7º ano, começa de novo 1. Nesse primeiro ano, a Torá chama ele de 8º ano, você tem que congregar todo o povo de Israel. Homens, mulheres e crianças. Eles já estão no Beit HaMikdash, estão em Sukkot, e lá o rei de Israel tem que ler para eles trechos específicos da Torá, e isso vai realçar, isso vai reforçar o compromisso do povo de Israel com a Torá. Homens, mulheres e crianças tinham que escutar essa leitura do rei de Israel, era feito um palco especial para ele, era todo feito uma cerimônia, como a Torá era passada de mão em mão até chegar na Bimá, onde o rei de Israel ele iria futuramente, quando entrasse em Israel, ler para todo o povo de Israel. Isso é para Veshamru Lasot et Kol Divrei Torah Azot. É uma forma de você garantir que o povo ele vai se lembrar quem eles são e eles vão manter firmes com a sua Torá. Então, o Rashi ele pergunta, por que você traz os homens, eles vêm escutar. As mulheres vêm escutar. As crianças, o que vêm fazer? Atrapalhar? Elas não entendem. Por que você traz as crianças? Para aprender. Então, se tiver uma idade suficiente já de minimamente consegue entender, eu entendo. Mas bebês também vinham. Criancinhas também vinham. E a resposta é para dar mérito àqueles que os trouxeram. Sim. E tem mais um detalhe, que aquele não fala, mas que apesar dele não estar entendendo, ele está lá, na chamada ele está entendendo. Por isso tem momentos importantes, você pegar até um bebê que escute os 10 mandamentos, que escute o shofar, contanto que ele não atrapalhe, é muito importante para ele já escutar. A Mishnah traz para a gente o famoso Rabbi Shua ben Hanania. Está no Pirkei Avot. Ashrei Oladeto. Porque a mãe dele, desde criança, levava ele já no bercinho, no carrinho, levava ele na sinagoga. E assim ele já aprendeu por osmose. Quando ele cresceu, já estava impregnado, já estava interiorizado dentro dele toda a mensagem da Torá. Vou contar uma história. Essa mitzvah ela é muito específica e limitada, porque ela só se aplica quando você tinha o Beit HaMikdash e quando você tinha um rei de Israel, que ele era capaz de reunir o povo de Israel. Então, por exemplo, os primeiros 300 anos que eles entraram em Israel, não tinha como fazer essa mitzvah. Não tinha Beit HaMikdash, não tinha rei. Então, é uma mitzvah muito específica. O Rebbe de Lubavitch ele fez uma campanha de que, hoje em dia, a gente voltar e tentar fazer
parecido com essa mitzvah dentro da nossa limitação e fazer a mesma coisa. O intuito dessa mitzvah era reunir o povo e você incentivar o povo a fazer mitzvot. Então, sempre que cai, todo oitavo ano, ou seja, ainda hoje a gente tem essa contagem dos anos da Shemitah, que em Israel é o ano que você descansa a terra. Então, a gente sabe quando que é essa Shemitah. Então, o ano seguinte da Shemitah, você fazer em Sukkot, e o Rebbe falou, não se limita a Sukkot, a gente não tem Beit HaMikdash, você pode fazer o ano inteiro. Ele chamava o ano inteiro de um ano de Hakelo. Ele incentivava reuniões do povo de Israel. Sempre que você tiver a oportunidade, juntar homens, mulheres, crianças, fazer shurim, transmitir palavras de Torá, com um foco especial em unir as pessoas nesse ano. E eu escutei essa história de um rabino já falecido, anos atrás, ele estava aqui no Brasil, e ele contou que um ano ele era de Israel, na verdade ele é canadense, Rabino Zeitlin, e ele foi mandado pelo Rebbe, muitos anos atrás, com um grupo para ser um shaliach em Israel. Então ele era um rabino importante, ensinava numa escola de meninas, um seminário de meninas muito famoso, transformou a vida de muita gente, mas um rabino muito, além de tudo, muito cômico. E ele contou, eu lembro que isso foi um Fabren que ele fez, ele estava em Atibaia, na época das férias, ele estava aqui no Brasil, e aí ele contou que um ano, quando ele viajou de Israel para os Estados Unidos para passar as festas de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc., ao lado do Rebbe. E o Rebbe, naquele ano, como era a entrada do oitavo ano, o ano de Hakel, o Rebbe falou muito, fez essa campanha da importância de você aproveitar cada momento de você juntar, congregar os judeus, etc. E aí, quem passou essa época, Simchat Torah, Sukkot, por si já é uma época bastante cansativa, bastante intensa, de dança, etc. Ainda num lugar como esse, onde as danças são 48 horas diretas e com várias atividades sem parar, etc., ele não via a hora de poder voltar para casa. Não que ele não estava gostando, mas a hora que ele ia poder colocar a cabeça no travesseiro. Várias noites não teve essa oportunidade. Então ele falou, finalmente chegou o dia, a hora que você sai correndo lá dos Estados Unidos, faz as últimas compras, quem conhece, estava esperando a hora que ele vai chegar no avião, para finalmente colocar a cabeça no... E pronto, você desliga, não tinha celular na época, mas você se desliga e agora você pode descansar um pouco, de uma época tão intensa. E aí ele finalmente chega no avião, depois de toda aquela, né, levar a mala para cá, para lá, você sabe como que é. E aí ele finalmente senta. E ele está agora no avião que vai levar ele de volta para Israel. E, se não me engano, era da Elad. E aí ele está quase assim, já afivelou o cinto, já está pronto para descansar. Aí, peraí, eu estou agora no avião, está cheio de judeus aqui. Tem uma oportunidade de eu fazer aquilo que o Rebbe falou, de aproveitar a oportunidade e juntar as pessoas, falar para eles coisas de Torá. Você está mexendo, você está aqui no avião, vai dormir, está acabado. Aí ele começa, vai e vem, coração e mente. Coração fala, vai dormir. A cabeça fala, como você vai deixar? Ele ficava, bom, ele falou, se eu não fizer nada, eu não vou conseguir dormir a noite inteira. Então, melhor eu fazer alguma coisa. Então, ele falou o seguinte, eu vou pedir para o comissário de bordo lá, falar para ele, olha, eu gostaria de falar umas palavras. Com certeza ele vai dizer que não. Depois que ele dizer que não, pronto, eu já fiz minha parte, eu vou dormir. Então ele vai até o cara e fala, olha, eu queria falar umas palavras para as pessoas. Não tem problema, deixa eu só conferir aqui com o piloto, deixa eu ver aqui com o pessoal. Aí passou alguns minutos, ele falou, tudo bem, você pode vir aqui falar para todo mundo. Eu acho que o avião já tinha decolado. E aí agora, bom, o que eu falo agora? Né? Então ele conta que naquela hora, então, ele pegou o microfone, depois de escutar um mês inteiro o Rebbe falando a respeito, e não foi fácil para ele, né, superar a vergonha, ele vai lá e pega o microfone, e ele vai lá e fala, pessoal, a gente está agora entrando num ano de Hakel, um ano de se reunir, é um momento da gente se reunir, lembrar de como era antigamente, na época do templo, que o rei reunia todo o povo de Israel, e homens, mulheres e crianças, a gente se conectar com a Torá, se conectar com as mitzvot. E ele fala que quando ele terminou, o avião inteiro começou a cantar o Shalom, e, sei lá, músicas judaicas, etc. E ele comentou que por vários anos depois, ele de vez em quando encontrava alguém e falava, eu estava naquele avião, eu lembro, foi você que falou, e aquilo me tocou, e etc. Então, essa foi a coragem que ele teve de fazer. Então,
ficou gravado porque às vezes a gente tem que ter coragem, superar a nossa humildade falsa e fazer aquilo que a gente tem que fazer. E essa verdadeira humildade. Ele não fez isso para aparecer, pelo contrário, ele fez porque ele tinha que fazer. Mas a gente sabe que a gente tem uma função aqui no mundo, e toda vez que a gente tem uma oportunidade, você encontra um Yehudi, você encontra uma pessoa, você conseguir ligar ele, conectar ele, despertar a Neshama dele. Essa é ligada com a mitzvah do Hakil. Aí ele gostou da história. Não é Ele só gostou um da escolha. história. Cada vez Não que é só vai um escolha. falar história, Dá para ter vários. Tem vários escolhas. São capítulos. Ok. Um pouquinho mais para frente na Parashá, Moshe Rabbeinu, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, e agora, então agora, escrevei para vós este poema, que logo ditarei, e ensina aos Yehudim, coloca eles em sua boca, para que esse poema seja testemunha por mim para os israelitas. Então, o que ele está dizendo? Pegue esse poema, essa música, e treina, ensina ao povo a seguinte música que eu vou te falar. Que música? A Parashá que vem é a Parashá Azino. Parashá Azino, ela é escrita na Torá em duas colunas separadas, mostrando, deixando claro que isso é uma música. Assim como você tem a passagem do Mar Vermelho, que o povo ele cantou, e a maneira que ela está escrita na Torá também a estrutura não é colunas comuns. Então aqui também a Parashá de Azino está escrita em duas colunas e um vácuo no meio, um vão no meio. Isso é para mostrar que é um cântico. E aqui Moshe Rabbeinu Hashem está falando para Moshe, é importante que eles lembrem, saibam disso e tenham isso na ponta da língua, que ele fala nos lábios, na sua boca, para que eles saibam essa shirá, essa música. Mas os sábios falam que tem duas interpretações. O que Hashem está se referindo é a essa próxima paraxá, que Moshe tem que ensinar para o povo, que essa paraxá fala de uma maneira bem clara e explícita, importante, do cumprimento das mitzvot e as consequências positivas e contrárias de quem não fizer. Mas, além disso, quando ele diz para você, escreva para você essa música, isso se refere a Moshe Rabbeinu escrever toda a Torá. Que Moshe Rabbeinu ele vai escrever toda a Torá, e ele vai entregar isso para o povo. Ele vai entregar, na verdade, uma para, a gente já viu isso antes, mas ele vai entregar isso, uma para cada tribo, e uma que vai ficar dentro lá do Arona Kodesh. Então, essa é a música que ele quer que o povo todo saiba. Se o povo souber a Torá, se o povo conhecer a Torá e tiver versado na Torá como uma música, aquela música que é intuitiva, aquela música que é natural, aquilo que flui de você naturalmente, então você vai estar garantido que o povo vai conseguir lidar com qualquer situação. E isso aqui para a gente é a dica para a nossa vida. A gente estudar a Torá, cantar a Torá, fazer com que a Torá faça parte do nosso oxigênio. A Torá tem que fluir do nosso sangue. Estudar a Torá, enxergar a Torá, como que ela se aplica na nossa vida todos os dias. Está sempre escutando alguma coisa, buscando alguma coisa, uma mensagem da Torá. É isso que vai fazer com que a gente vai estar seguindo o bom caminho, mesmo com tantas turbulências que o mundo apresenta para a gente. Se a gente está ligado com a Torá, a gente consegue ficar firme em qualquer situação. Vamos falar com a história de novo? No, espera Pode. un poco. Yo quiero que continúe. Mas eu também quero que continue. Não me interpreta mal. Fala. Uma dúvida. Só uma? É. A Torá, por exemplo, tem, por exemplo, no judaísmo, o movimento ortodoxo, tem diferentes grupos, né? Então tem o Chabad, tem o grupo... Não só numerar porque são infinitos. São... Não vale a pena. E cada grupo não é uma interpretação diferente, porque a Torá é única, pelo Sim. ortodoxo. Só que, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Visualmente, uns rabinos, eles andam conforme De um o jeito. grupo, e você dá para reconhecer os grupos Pelas muitas vestimentas. vezes pelas vestimentas, ou como as pessoas, né, tem uns que usam peiote, outros não. Esses são ortodoxos. Isso é aceito. Aí, só que no judaísmo, talvez aí vocês já não consideram. Tem, por exemplo, o movimento conservador, que também são judeus. Só que o ortodoxo não considera. Qual que é a linha de divisão, por exemplo, dessas diferenças entre ortodoxos, do conservador para o liberal, na visão do senhor? Muito bom, muito boa pergunta. Então, quando o judeu ele chega e fala, eu sou Chabad, eu sou qualquer linha que ele disser, ou mesmo que ele diga, no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos o cara fala, eu sou reformista. Não adianta você querer me oferecer para fazer o Shabat ou Tefilin, eu sou reformista. Pronto.
A gente nunca pode se limitar e se definir por algo que não seja eu sou judeu. O que eu sou judeu. Isso é o que eu sou. Sim. Você pode seguir várias coisas. Então, longe da que eu vou agora explicar em relação às linhas ortodoxas, as linhas da Torá, etc. Mas me lembra a história, quando eu vi de um rabino, que ele lida com ele, acho que, se não me engano, na Califórnia, mas ele lida com jovens que estão vários caminhos alternativos e estão precisando de uma como chama? Precisam de... Voltar. Não especificamente a Torá, estão precisando reabilitar drogas e todos os outros. Uhum. Então ele contou que tinha uma situação, ele estava lá com os jovens e chegou a turma foi trazendo uma menina tipo à força, Rabino, fala com ela, sabe, jovens. E aí ela falou, mas eu não tenho nada que falar com esse rabino, eu sou lésbica e não tenho nada que falar com esse rabino. E aí o rabino ouviu isso, então ele pegou a deixa e falou, você é lésbica? Lésbica pode ser algo que você atua, algo que você faz. O que você é outra coisa. Como assim? Não. Eu não perguntei para você qual que é a sua orientação sexual. Isso é uma coisa que você faz, isso é entre você e você mesmo. Isso não é isso que você é. Isso é uma coisa que você é uma opção que você decidiu seguir. Então, quem eu sou? Você quer saber? Então, senta aqui que a gente conversa. Então, a gente precisa definir quem nós somos, aquilo que é parte essencial de nós. Parte essencial de nós somos criaturas de Hashem, número 1. Nós somos Yehudim. Nós somos a parte, um reflexo de Hashem. Então, quando alguém fala, eu sou, a pessoa está querendo se limitar e dizer, eu sou isso e não sou aquilo, e eu estou fechado para ouvir qualquer outra coisa. Então, toma cuidado com essa palavra, eu sou. O que eu sou, o Yehudi, é a parte de Hashem, Maneshama, aqui nesse corpo. Então, essa é a primeira coisa. Então, quando a gente fala eu sou, se refere à nossa essência. Nossa essência, somos o ser humano criado à imagem de Hashem, o Yehudi tem uma parte especial que Hashem colocou dentro dele. Isso é o que eu sou. Que você segue, aí a gente tem uma gama muito grande que Hashem ele criou cada ser humano, cada pessoa, com uma forma diferente de pensar. Hashem ele deu para a gente um guia absoluto, uma fórmula, vamos chamar assim, matemática extremamente precisa de como a gente deve seguir os caminhos, qual é o manual para a gente seguir, para a gente conseguir ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida boa, apesar das turbulências. Essa é a Torá, esse é o manual que Hashem criou para a gente conseguir se orientar aqui nesse mundo. Até aqui tá claro? Sim. Tá. Mas pode falar que eu sou Yehudi. Isso Sim, sim pode falar. sim, Isso, porque sim, Yehudi você faz parte da sua essência. Assim, na Argentina Yehudi não tem como tirar de você. Porque Yehudi ele não está suscetível a qualquer mudança. A história comprovou isso. Tentaram tirar isso da gente, ninguém conseguiu. Mas você tem Yehudi que é preto, tem Yehudi que é branco, tem Yehudi que é japonês, tem Yehudi que... Não faz diferença. O Yehudi tem algo dentro dele que ninguém consegue tirar. Já tentaram de todas as formas ao longo da história. Não conseguiram. Então, Yehudi faz parte da nossa essência. Agora, dentro da Torá, já dei vários shurim a respeito, então vou tentar resumir. Na Torá que Hashem nos deu, tem a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral é parte essencial que Hashem passou para Moshe Rabbeinu, para a gente conseguir interpretar a Torá escrita. Não tem como você extrair o judaísmo direto da Torá escrita. Não dá, porque ela fala em códigos. Então Hashem deu uma conta bancária e deu a senha de acesso para nós. A senha de acesso chama a Torá oral, que é a tradição oral, que depois foi registrada também como Guemará, Mishnah, Guemará e outros mais. Então, dentro disso, Hashem ele fez questão de não dar tudo claro. Ele deu, dentro dessa matemática, ele deu, eu sempre uso essa analogia, que não é perfeita, mas ele deu para a gente as fórmulas matemáticas. Os números que você coloca na fórmula podem ser diversos, mas a fórmula é aquela, não tem como você mudar. Então, Hashem ele deu uma margem, digamos, ele falou o preto e o branco, e dentro ele deixou uma margem. E essa margem é aquilo que Deus diz, eu criei o mundo para você terminar. Ele não quis dar a Torá tudo pronto, tudo escrito, tudo mastigado. Ele deu a parte para você mastigar, e dentro dessa matemática existe aqui uma margem dentro desse quadrado, dentro dessa fórmula, tem margem para opiniões, tem margem para interpretações. Porque Hashem ele deu essa possibilidade do ser humano interpretar. Mas como? Qual ser humano? Não eu chegar, eu acho. Não é o achismo. É igual eu chegar na pós-graduação de
cirurgia de cérebro e falar, eu acho. Você não acha nada. Você precisa conhecer e saber as regras, certo? Então, se você estuda, conhece as regras, os alicerces, os pilares, de maneira básica, são 13 pilares, 13 fórmulas pela qual a Torá é interpretada. Se você entender, interiorizar, praticar, então você vai conseguir ter, eventualmente, até uma opinião dentro dessa estrutura. Isso é a origem de toda a Torá oral e as várias opiniões e vertentes que você tem. Todas essas estão dentro da Halachá. Esse é chamado, assim chamado, judaísmo ortodoxo. O que quer dizer ortodoxo? Que ele se alinha, ele está baseado na lei do Shulchan Aruch, da Mishnah, da Gemara, etc. Então, quando alguém ele quer... É fora da fórmula, então. Quando alguém ele quer dizer, eu acho, eu penso, eu não concordo, eu acho que hoje em dia mudou, isso está vindo de onde? De um conformismo, de uma forma de dizer, bom, a Torá ficou desatualizada, porque ela fala coisas que comigo hoje não faz muito sentido. Então, no sistema atual, no momento atual, a Torá condena certos casamento no mesmo sexo, por exemplo, então tudo bem. Então essa parte da Torá a gente apaga, a gente reescreve do jeito que a gente acha, porque não fica muito bonito, não é muito legal. Ou eu digo a Torá é a Torá, pode ser que eu não entendo, mas não por isso eu vou apagar a Torá. Eu vou tentar entender a Torá e eu vou cumprir mesmo assim. Essa é a Torá autêntica que foi passada e é a única que foi passada e que se manteve até os dias de hoje. Porque se você pegar o tefilim de um judeu yemenita, de um judeu israelense, de um judeu brasileiro, não é exatamente o mesmo. Você vai ter pequenas diferenças na escrita, etc. Sefaradi, Ashkenazi, etc. Mas a Halachá, aqueles que estão dentro da Halachá, eles são idênticos. Todos os tefilim são pretos. Você vai ver um tefilim rosa, ele foge de uma das regras que foram passadas oralmente desde Moshe Rabbeinu, que o tefilim tem que ser preto. Então, você mantendo isso, quando você se mantém algo firme, algo absoluto, aqui é algo absoluto, então aquilo se mantém. Então você vê que ao longo de todas as gerações surgiram vários ismos na Torá. Quais eram os ismos que faziam parte da Torá? Quais eram? Hassidismo, certo? Dentro do hassidismo, vários ismos, desses tipos. Aqueles que se mantiveram ao longo das gerações. Você vê aqueles que se mantiveram. Quando o hassidismo surgiu, muitos foram contra, achando que era um novo ismo. Assim como se tinha o idishismo. Você pergunta hoje, quem é o Shalom Aleichem? Aleichem Shalom. Ninguém nem sabe quem é o Shalom Aleichem. Não, mas ele foi um grande idishista, que essa era a maneira judaica de se transmitir, através do Yiddish. Cadê? Morreu. Porque era um ismo. Ele pensou, eu vou pegar o Gefilte Fi Juchrein, e esse para mim já está bom, o judaísmo. Esse já é o judaísmo bom. Mas esse é o judaísmo de água com açúcar. Água com açúcar é muito fraco e não passa para frente. O judaísmo que ele é passado, isso eu falo com todas as palavras, em escolas, aonde se passa o judaísmo com uma historinha, Avraham, Yitzhak, Yaakov, o cara cresce achando que esse é o judaísmo, e ele fala, isso aqui é besteira, isso não cai no vestibular, não tem nada para a minha vida. Na vida onde ele precisar procurar alguma espiritualidade, alguma coisa a mais, muito provável que ele não vai procurar dentro da Torá, porque a Torá era muito água com açúcar. Aquelas historinhas são legais, bonitas, mas é tão importantes quanto, Deus nos livre, o Chapeuzinho Vermelho. Então, quando você transmite a Torá com os valores autênticos e absolutos, aonde alguns deles comprometem, talvez, não é tão adequado, não é tão politicamente correto, mas esse é o valor absoluto da Torá, então você está no caminho que Hashem ele estabeleceu, porque ele vai se manter. Você vê aquilo que se manteve foi aquela Torá absoluta. Então você tem dentro da Torá várias cores diferentes, mas a essência ela é a mesma. Quando você quebra a essência, quando você quebra os alicerces, fala eu acho, eu discordo, então aí isso com o tempo vai. Você tinha na época do Beit HaMikdash 10, pelo menos, linhas diferentes em Jerusalém de como lidar com a situação naquela época. Tanto é que foi a destruição do templo, foi por causa do ódio que eles tinham. Então você tinha na época, por exemplo, aqueles que não acreditavam na Torá oral, Tzedokim, Baitussim, etc. Na hora que isso começou a pegou bem na época, e aí você tinha um movimento muito grande daqueles que negavam a Torá oral, só que na hora que você nega a Torá oral, você é obrigado a você interpretar. Então nós dois somos contra a Torá oral. Mas como a gente vai interpretar, agora vai sobrar para a gente. Então eu vou interpretar A, você vai interpretar B. E aí você vai surgir os subgrupos e subgrupos, e aquilo acaba se desmantelando. Então por isso todos esses movimentos, com os anos, eles foram se misturando com outros povos e foram saindo, infelizmente. Aqueles que fogem da Halachá, com o tempo eles acabam se assimilando, ou em algum momento eles vão e voltam para a Torá autêntica. Aquilo que é autêntico, verdadeiro e absoluto,
aquilo se mantém. Aquilo que a hora que você quebra um dos alicerces, ou você fala, eu não concordo, eu não preciso disso, então é igual aquela pessoa que ele vê, vai no jardim, ele vê uma flor maravilhosa, ele fala, adorei essa flor. Ele corta a flor, a rosa leva para casa. Não coloca água, não coloca nada, mas a flor é bonita. A flor pode até durar algumas horas. Então, aqueles que disseram, o Yiddish é muito bonito, a escrita judaica é muito bonita, os filmes judaicos que me lembram do Holocausto são maravilhosos. Né? É muito importante a gente conhecer a nossa história, mas fica só nisso. Então, ele quer manter a tradição do Gefilte Fish, do Kneidelach, mas ele passa para a próxima geração, o filho fala, eu não gosto de Kneidelach, lamento muito, eu vou comer o cheeseburger que é mais gostoso. Se essa é a tua Torá, se esse é o teu judaísmo, você se identifica, mas ele não passa para a próxima geração. Porque na hora que você corta da raiz, aquilo morre, não tem jeito. Aquilo morre. E essa é a tendência. Agora tem uma vantagem. Aquela flor, quando ela cai, ela apodrece, ela deixa sementes. Ela deixa sementes. Às vezes, passa 1, 2, 3 gerações, surge um filho e fala, eu quero me conectar com a tradição do meu tataravô. Meu bisavô, na Polônia, era shoichet. E agora você tem um filho que novamente está voltando a comer kasher. Essa é a vantagem que a gente tem, o povo judeu, apesar que ao longo do caminho, infelizmente, a gente teve vários que a gente perdeu, mas a gente sempre deixa sementes e ele volta a renascer, volta a crescer, e é o que a gente vê hoje em dia. Baruch Hashem, quantas pessoas estudam Torá hoje em dia? Quantas pessoas estão se conectando ao Torá? Algo que, teoricamente, se pode dizer, é arcaico, é desatualizado, é completamente fora do pensamento atual, e você vê que as pessoas, quando vão buscando, começam a descobrir que a Torá não é aquela água com açúcar, a Torá é absoluta, a Torá tem os valores absolutos verdadeiros. De repente a pessoa descobre a sua Neshama, descobre o seu contato, ele percebe que ele tinha sido... que passaram para ele foi algo comprometido, algo que não estava alicerçado com a origem, e agora ele volta e se conecta com a terra, se conecta com a origem, e o Yehudi nunca perde essa Neshama que ele tem. Então, se a pessoa ele se diz, eu sou isso, sou aquilo, que eu sou um Yehudi. Dentro de ser um Yehudi, tem várias linhas, e tem que ser dessa forma, porque, eu já expliquei isso outras vezes, porque Deus deu margem para o individualismo. Deus não quer que todo mundo seja igual. Ele quer que você tenha o teu individualismo, a tua kavaná na hora de rezar. Deus, ele colocou 12 tribos. Sim. Por que não fez uma tribo só? Cada um tem uma era, estava mais Torá, outro ia mais para o trabalho, outro ia mais para o campo, um faz mais com as mãos. Cada um tem a sua função diferente, e cada um vai falar, o cara da mão vai dizer, não, aí o mais importante é da cá. O outro vai dizer, não, mas o mais importante é estudar a Torá. Que adianta fazer estudar cá e não estudar a Torá? E cada um vai ter a sua paixão. E tem que ser com a sua paixão. E ele vai dizer que a minha linha é a mais correta. Pode ter certeza que o jeito que eu me visto, a minha linha é a mais correta. E eu vou te provar. É a mais correta para mim. Sim. E a mais correta que eu posso compartilhar e ensinar para você aquilo que eu tenho e que você não tem. E você com certeza tem alguma coisa que você, na tua linha, dentro da Torá, estou falando, você pode me ensinar e eu vou aprender com você. Então, dentro das linhas judaísmo, você vai ter religiosas, etc. Uns que vão focar mais na reza, outros vão focar mais em sair e difundir o judaísmo, outras vão focar mais no estudo e etc. E a gente tem que entender que nós somos um único corpo, e não é porque eu me visto diferente, ou eu tenho uma cara diferente, minha barba é maior, ou de outra cor, ou menor, ou... Tudo isso aqui não importa. Eu sou um Yehudi, a gente olha para o interior e saber que cada um de nós se complementa com o outro. Tchau, Cicoia também numa maravilha. Ora fala. Ma sai che cacao? Eh? Che è che te la mini? No, ora